Queridos amigos, que este dia glorioso seja para todos nós de grandes reflexões, cujo amor de Jesus envolve todos nós que desejamos acordar, abrir os olhos para o crescimento de cada um, sob o amparo amplexo de luz dos benfeitores amigos. Nós estamos indo neste capítulo, item por item, para que a gente possa refletir nas nossas ações, pedindo a Jesus, aos benfeitores, àqueles espíritos que auxiliaram na nossa programação reencarnatória, que eles nos amparem, nos dê força, a fim de que possamos viver com a serenidade e com a compreensão do que seja o amor e a quem devemos amar. Então, nós vamos ler hoje o item 2. É uma narrativa de Lucas, que se amais somente o que vos amam, que mérito tereis? Porquanto os homens de má vida também amam aqueles que os amam. Se fizerdes bem apenas ao que vos fazem bem, que mérito tereis? Os homens de má vida fazem a mesma coisa. E se vós só emprestardes àqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que mérito tereis? Os homens de má vida emprestam uns aos outros para receber a mesma vantagem. Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, emprestai sem nada esperar. E então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, misericordiosos, assim como o vosso Deus é misericordioso. Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Queridos irmãos, que a paz, a luz e o amor se faça no pensamento de todos. Nesta hora alvissareira, em que a dor campeia nos corações de tantos irmãos, nós vamos refletir nas lições sublimes de Jesus, para que possamos nos percebermos como Espírito, para rogar a Deus, nosso Pai, que nos fortaleça, encoraje-nos para vencer a nós mesmos, buscando nas lições grandiosas de Jesus o roteiro da nossa iluminação. O Mestre que veio para estender as mãos, que veio para nos amparar, que veio para nos dizer: eu sou o caminho. Que a gente saiba percorrer este caminho, Senhor, para que possamos libertar dos erros do passado, que a mensagem divina penetre em nosso pensamento como um processo de libertação. Que Deus nos abençoe e que a sua paz, Senhor, se estenda nos corações de todos nós, que nesta manhã juntos estamos a orar, a formar um foco de luz, que cada um de nós sejamos uma pequena candeia, mas juntos possamos trazer luz àqueles que caminham conosco. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Que assim seja. Meus amigos, é importante que a gente reflita nesses itens do Evangelho, porque ele mostra para nós, tanto Mateus nos mostrou e Lucas hoje está nos mostrando, que nós precisamos entender um processo que às vezes ainda não foi nos ensinado, que todos nós temos que observar e comparar. E nesse item que nós lemos, Lucas nos mostra bem claro esse processo, é o método de Jesus e é o método trazido por Eurípides Barçanufo nessa metodologia que a evangelização de espíritos tem nos trazido. É um processo de reflexão, mas que nos pede
a observação e a comparação. Se fizerdes bem apenas ao que vos fazem bem, que mérito tereis? Não, nenhum. Porque nós não modificamos. Nós vamos alimentando o mesmo pensamento, as mesmas dificuldades, numa linhagem igual. Então, quando ele fala, os homens de má vida fazem a mesma coisa, nós perguntamos, será que nós queremos ser esses homens de má vida? Se eles amam aqueles que amam a si mesmo, nós precisamos amar a todos como os irmãos. Porque nós não queremos fazer parte mais dessa estrutura de grupo que vamos apenas amar aqueles que estão conosco. Isso é um sinal de egoísmo. E aqui ele diz: os homens de má vida emprestam uns aos outros para receber a mesma vantagem. Nós não podemos mais fazer assim. Primeiro, o título que nós estamos trabalhando do Evangelho é justamente aquele que nós vamos ver que nós temos que amar os nossos inimigos e retribuir o mal com o bem. Se eu retribuo da mesma forma, eu não estou melhorando. Então, é interessante que a gente possa pensar que, em todo sentido, nós temos que estimar, acima de tudo, os que nos amam, valorizar os que nos servem, apoiar os que nos aplaudem, alegrar com aqueles que nos regozijam, mas também precisamos ser solidários com aqueles que muitas vezes não compreendem o que nós já compreendemos. Então, é preciso que Jesus tem nos mostrado que as nossas diretrizes divinas devem ser mais altas, mais expressivas. Então, eu preciso aprender a desculpar os ofensores e orar por eles, porque eu já passei por este caminho, mas eu não estou nele mais. Eu hoje já compreendo os que nos desajudam, ou aqueles que não conseguem ajudar-se uns aos outros, mas também já aprendemos a respeitar a opinião do outro, que nos desaprovam. É lógico, nós vivemos num mundo de diferenças e não somos iguais. As conquistas são de cada um, ela não é uma conquista coletiva. Ela só será coletiva quando todos nós tivermos numa mesma faixa vibratória de pensamentos e de atitudes. Mas nós pensamos que todos nós podemos ainda compreender, às vezes até abençoar, aqueles irmãos que ainda criam tantos problemas. E nós precisamos anotar que nem tudo que o outro faz eu posso fazer. Não sou melhor que ele, mas eu já permeei esse caminho e eu não quero mais para mim. Ele não me pertence mais, eu já adquiri outras conquistas, eu já mudei o meu olhar. Então, tudo que agrada, eu preciso também aprender a agradar o outro, porque é assim que nós crescemos. Então, o Cristo, para que eu possa servir o Cristo, eu preciso ter compaixão do outro. Porque foi isso que Jesus fez conosco. Jesus, numa posição muito maior do que a nossa, muito na evolução, um espírito perfeito, ele nunca reprimiu, recriminou. Ele sempre nos deu a mão, pedindo-nos que nós aprendêssemos a amar. E para que eu aprenda a amar, eu preciso, em primeiro lugar, me amar. Compreender quem sou. E diante de mim, à minha frente, existem tantos espíritos que estão em condições melhores do que a minha.
Então, eu não posso olhar só os meus adversários. Não são só os adversários que costumam cair. Eu também caio na invigilância. É preciso, muitas vezes, saber erguer, pedir a mão do outro, agasalhar o outro. É tantas dificuldades que muitas vezes nós nos encontramos até em situações constrangedoras. Mas nós não podemos mais comungar ideias que trazem deficiências morais, porque essas ideias já não faz parte da linhagem mental dos nossos espíritos. Então, é preciso que a gente reconheça as dificuldades do outro. É por isso que nós precisamos ter compaixão, auxiliar e quantas vezes até socorrer. Os irmãos que resvalam na estrada, muitas vezes com tantas lutas e dificuldades, quantos aguardam de nós uma palavra que vão esclarecê-los, os braços que vão levantá-los. E nesta hora que vivemos com tantas dificuldades, nós temos que ser os braços de Jesus, a palavra de Jesus, o amor de Jesus para estes nossos irmãos. A compaixão se faz quando nós queremos auxiliar verdadeiramente, socorrendo estes nossos irmãos, como Jesus tem feito com todos nós. Jesus mostrou para todos nós o que era a compaixão. E ele nos mostra também o valor do trigo e do joio. A gente não pode esquecer essas parábolas de Jesus. Porque o joio e o trigo nos permite realizar na gleba de nossas experiências um olhar diferente e saber separar o que me convém e o que não me convém. Separar o joio do trigo é extremamente importante para que eu possa ceifar cada um sem misturá-los. Então é preciso que nós pudéssemos, que nós possamos, que possamos cultivar dentro de nós, em nossos corações, no solo do coração, o trigo. Porque o joio nos leva às ilusões. E nós precisamos ter compaixão. Quando os discípulos perguntaram a Jesus se eles podiam arrancar o joio que havia crescido no meio do trigo, Jesus disse que não. Que eles precisavam crescer para depois separar. Isso é para nós. O trigo já cresceu no conhecimento. Nós hoje já sabemos o que é o bem e o mal. Portanto, eu não posso misturar nas minhas ações o mal. Eu quero ser trigo, mas eu não posso ainda recriminar o outro, porque o joio será arrancado à medida que nós enxergarmos o valor do trigo em nossa vida. Por isso a comparação. O trigo nos sustenta, o trigo nos alimenta, o trigo tem força sobre nós. E o papel da compaixão é justamente compreender, porque todos precisamos ter bondade, mas também ter uma bondade que seja uma bondade vigilante, para que nós possamos auxiliar
no cultivo do bem em nossos sentimentos. De que forma nós vamos nos libertar sem identificar em nós a força do mal, que muitas vezes ainda perdura em nossos sentimentos? E é preciso, então, a gente possa refletir, irmãos, que a função do socorro não é só acudir, muitas vezes é restaurar, auxiliar com a nossa compaixão, que muitas vezes acalenta o mal que nós reconhecemos. Mas não é com o julgamento do mal, é com a ternura dos nossos corações, dos nossos sentimentos, que nós vamos auxiliá-los para que eles possam sair da anestesia da consciência e possam entender que cada um de nós somos doentes, que precisamos de um remédio, que todos nós ainda estamos suscetíveis ao erro, à busca da compaixão para com todos nós, e muitos ainda precisamos do socorro amigo. Portanto, queridos irmãos, esta é uma lição que merece uma reflexão maior, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Precisamos ser mais afetuosos e compassivos, mas sinceros uns com os outros, para que nós possamos compreender o nosso papel juntos na construção do bem e levantar, erguer, socorrer aqueles que ainda muitas vezes não conseguem enxergar a luz do amor e da misericórdia. Então, essa misericórdia é justamente a compaixão que todos nós precisamos. E nós precisamos entender que o inimigo de ontem pode ser meu amigo hoje, porque a reencarnação nos traz de volta os desafetos do passado. Que Jesus nos abençoe, para que nós possamos compreender a força do amor e o que é a lei do amor. Que lei não é a vontade dos homens. Lei é lei de Deus, é a lei divina, que de uma forma ou de outra, todos nós teremos a oportunidade de fazer novas construções e que essas sejam para a nossa libertação, porque é o bem que nos liberta e não o mal. Em que todas as posições, o bem precisa estar na frente do mal, porque o mal é a ausência do bem e o bem é a ausência do mal. Que caminhemos sempre em busca do bem, para que o mal afaste de nossas estruturas mentais. Agradecemos a Jesus por tudo que o Mestre tem nos dado, pela luz fecunda do seu amor, Senhor, e que nós possamos, de alguma forma, sentirmos agraciados nesta manhã, que o passe amigo que esses Espíritos nos oferecem, por sua compaixão, por socorro, por misericórdia, eles não olham se nós somos inimigos ou se nós somos irmãos. A oferenda, a dádiva, o amor se espalha para todos nós. Jesus, obrigado, Mestre. Muito obrigado pelo socorro amigo que cada manhã o Senhor nos dá. Com as mãos que são estendidas, auxiliando-nos a remover os entulhos de nossos pensamentos. Fluidifique a nossa água, Dr. Bezerra. Coloque nela o medicamento que há de fortalecer as nossas energias. E que a doce paz do seu amor alcance todos os corações em dor. Que a paz esteja dentro de nós. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Que Deus nos abençoe.
hoje e sempre. Um abraço, amigo, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, que assim seja.